Agora, Fiona e Cake me ensinaram a aceitar a realidade. Fala rapaziada, hoje a gente vai falar dos dois primeiros... Que qualidade pixelada é essa? Como assim? Como assim pixels? Como assim eu tenho que ver pixels? Fala rapaziada, hoje Virei Mono Tristana. Como você se sente? Indiferente. a gente vai falar dos dois primeiros episódios de Fiona e Cake, que são novos episódios de uma série baseada na Fiona e na Cake, duas personagens de Hora de Aventura. E caso você não se lembre, essas personagens fictícias são inventadas pelo próprio Rei Gelado durante Hora de Aventura. São personagens que ele fica escrevendo histórias sobre, parodiando os personagens da Terra de U, como o Finn e o Jake. As princesas também têm as suas versões do Rei Gelado, que é quase como uma troca de gênero. Ele acredita que em algum lugar aquelas histórias são reais. Mas é claro que ele não fica contando essas histórias à toa. O que acontece é que no último episódio da aparição desses personagens, é mostrado que o Rei Gelado recebe um raio vermelho na cabeça, dando inspiração para a contação dessas histórias. E é aí que entra essa nova série, já que Hora de Aventura não respondeu essas questões sobre a Fiona e deixou aquele raio vermelho em aberto, essa série nova chegou para esclarecer algumas coisas. O que dá a entender mesmo é que existe um multiverso em Hora de Aventura, onde em algum lugar aquelas histórias estão acontecendo. E na verdade, a coisa que mais... No fundo você tá orgulhoso, eu sei. Mano, ainda não, porque você não demonstrou nenhum resultado. Você só decidiu que vai jogar só com um campeão. Então, não tem nada que eu possa reagir a isso ainda. Se você vai ficar bom com o campeão, se vai ficar ruim com o campeão. Só cismou mais uma vez que vai jogar muito com o campeão. Me abstenho de opinar. E tá, eu espero que você se divirta, só isso. E se você levar muito a sério, você vai tiltar só. O que me interessou em Fiona e Cake foi a sua sinopse, onde está escrito que a série vai ser uma viagem pelo multiverso em busca de autoconhecimento. E autoconhecimento é nesse canal aqui mesmo. Os acontecimentos dessa série e tudo que a gente vai analisar se passa bem depois de Hora de Aventura. Então, se você não terminou a série ainda, recomendo que você termine. Ou veja alguns desses vídeos que tem pelo YouTube contando toda a sua história. Eu também tenho vários vídeos de Hora de Aventura comentando sobre os episódios. Inclusive, um deles é o final da vida do Finn e do Jake, quando os dois literalmente morrem. Mas relaxa. Isso aí foi muito estranho. Isso é só a vida. Eu não tô falando de nada da história principal, mas só de uma coisa natural que acontece na vida de todo mundo. Mas talvez, a partir daqui, você vai ver bastante spoilers. A nova série começa com o estilo Bee and Puppycat, que é um desenho bem legal e maneiro. Nesse lugar, existe um príncipe gelado, um interesse romântico da Fiona. Só que mais tarde a gente vê que aquilo era, na verdade, um sonho da Fiona. Que, na verdade, ela tá atolada na vida real. O pior lugar pra se estar. Numa casa normal, igual ao nosso, sem magia, e com contas pra pagar e louça pra lavar. Inclusive, até começa a tocar uma música falando sobre como ela quer morrer e como ela se esconde do que sente. Acho que apesar de estar passando várias coisas felizes de fundo, ela se sente perdida em uma profunda crise existencial, que mais tarde pode acabar levando ela para uma espécie de depressão. Eu não quero ir trabalhar. Tudo bem, Fiona, eu entendo. Eu e 90% todos entendem. Brasileiros te entendemos. No mundo real, todo mundo te entende, cara. Sem poderes, ela não se estica igual o Jake fazia. Ela é só ela. E como você deve saber, é incomum para os gatos irem atrás de gelo e ficar indo atrás de coisas muito geladas. Mas a Cake, nesse episódio, fica incontrolavelmente chata indo atrás de gelo. Por isso, a Fiona decide levar ela pro veterinário, achando que tinha alguma coisa errada. Mas para isso, tem que levar a Cake pro trabalho. Ela a leva e nesse ônibus turístico em que ela trabalha, nós vemos vários rostos conhecidos, tipo o Marshall Lee, a versão da Marcelina do mundo humano, o Mágico Daniel, uma estátua da Beth e até aquele cara musculoso que eu esqueci o nome. A Fiona se abre com todo mundo do ônibus e conta um pouco sobre o sonho dela, ao que todo mundo responde que também sonham coisas esquisitas, que seriam os seus equivalentes da Terra de U. Tipo esse cara aqui que é o guarda-banana, daí ele vai e sonha com uma banana, só que ele é só um humano nesse mundo aí, entendeu a brisa? A Cake vê um lugar cheio de gelo, fica toda doida e ataca as pessoas. Isso faz com que a chefe da Fiona, que acho que seria o equivalente ao Rei de U, saia do disfarce e demita ela. E o momento mais Hora de Aventura é quando ela pede pra Fiona devolver o uniforme, ela vai lá e abaixa as calças. Isso aqui é algo que o Finn faria totalmente. Depois disso, ela continua reclamando que os empregos são todos chatos e fala que as pessoas daquela cidade são um tédio, deixando cada vez mais claro que ela realmente está se sentindo um incômodo, uma crise existencial bem grande. E a gente vê o Gary, que seria a princesa Jujuba, só que a versão masculina. A caminho do veterinário, ela trupica no Marshall Lee, que tá tocando música ali na rua, e fala que é uma
uma péssima ideia ir ao veterinário, porque é caro, e recomenda uma outra pessoa que vai cobrar bem mais barato. E isso sim é uma péssima ideia. Por favor, levem os seus pets a veterinários e não a pessoas aleatórias. Mas esse é o jeito Marceline de ser, e a Fiona, como fim, só aceita, acata a autoridade da Marceline. No caminho à busca do Ellis, ela encontra o Mago Caçador, ou só Hunter, como ele se chama aí nesse mundo. E depois a gente vê que o Ellis é ninguém mais, ninguém menos do que a Princesa Caroço, que não precisou nem mudar o dublador. A princesa... Comida de saquinho. É porque era uma voz de homem. Sempre foi uma voz de homem. Sempre foi uma voz de homem. Aqui ele diz que fala com bichos, mas quando chega pra cuidar da Cake, ele dá erva de gato. Simplesmente deixa a gata chapada. Enquanto a gata tá ali daquele jeito, ele pergunta pra Fiona o que A ela gata acha chapada. que é o problema. No que ela responde várias coisas, mas todas essas reclamações são na verdade como ela tá se sentindo presa demais em um apartamento minúsculo, sente que não pode sair dessa cidade triste que ela tá. E se ela estiver entediada com tudo e quiser que o mundo seja mais mágico? Essa é uma sensação que você provavelmente E se o gato tá entediado e quer que o mundo seja mágico? Só assim, é um gato. Ela que fumou erva e você que tá chapada? enfrentou, e pode ter certeza que não foi o único. Todo mundo algum dia deseja que as coisas fossem mais mágicas. Às vezes nem é literalmente, mas apenas que as coisas sejam um pouco melhores do que aparentam. De que o mundo cumpra pelo menos um pouco da nossa expectativa, ou que pelo menos ele não seja menor do que o que nós esperamos a maior parte. Porque é comum que o mundo nos decepcione. É comum que a gente não consiga o que queremos, ou o emprego, ou a casa dos sonhos, ou o carro, e todas essas vontades que a gente tem. Isso é comum. E nós não precisamos ficar colocando adjetivos. Essa não foi a música que tirou a monetização lá do DLC do Haluka? Hamlet. Então, cuidado, rapaz. Cumprir nossa expectativa fosse bom ou ruim. Na verdade, ele é apenas um, e às vezes somos nós quem esperamos demais dele, sendo que ele sempre foi o que ele é. Sempre foi o mundo real. Sem magia, apenas a realidade nua e crua na sua cara. O libertador é que quando você entende que não é sobre o mundo, é sobre você. É sobre o que você estava esperando que o mundo fosse, mas ele não é. Afinal de contas, a vida nunca nos prometeu nada, mas nós que esperamos mais da vida. Esse primeiro episódio termina com Cake entrando em um carro de sorvete e aparentemente sumindo com uma magia. E com isso, a gente vai pro segundo episódio que foi lançado junto com esse primeiro. O segundo episódio já começa com uma retrospectiva do Simon e com a Marceline na infância. E logo em seguida, o Simon atual, logo depois dos acontecimentos de Hora de Aventura, onde ele não é mais gelado, mas é só um homem sem poder da coroa. Naquele mundo, ele tá meio que em uma espécie de galeria de como os humanos agiam antigamente, uma exposição. Porque, pra quem não se lembra, ele libertou os humanos da ilha em que estavam pro mundo de Yu. E agora eles estão lá no mundo inteiro. Parece que as histórias da Fiona e da Cake também ficaram famosas entre o mundo dos humanos. Essa garotinha até está com um cosplay de Fiona. Ao que ela pergunta por que o Simon parou de escrever essas histórias, ele responde que na verdade era o Rei Gelado quem as escrevia. E olha, ao que parece, muita gente faz essa pergunta pra ele porque tá de saco cheio e acaba jogando o livro da garota no lixo. Após ela pedir sacanagem, pô. Parece que ele tá tentando se controlar ao máximo e dentro de um quarto tem uma espécie de ritual do Gobi, o deus do caos e devorador de mundos, e ele também esconde dentro de uma gaiola um mistério, um ser vivo. E a gente vai descobrir quem é mais pra frente. Pra fugir de todo aquele incômodo, ele vai pra um bar. Eu não quero gelo. E o refri já começa a puxar assunto sobre Fiona e Cake, falando que ele ter escrito aquelas histórias em transe foi uma coisa de gênio. Ele quase surta por isso, mas bem na hora que ele ia explodir, o Finn aparece. E meus amigos, o Finn realmente cresceu nisso aqui. Ficou alto, ficou mó fortão, tem uma tatuagem bem bonita do Jake no peito, pra simbolizar a saudade dos bons tempos com um amigo. Só que o Finn já chega falando sobre as histórias da Fiona e Cake. E é bom ressaltar, nesse começo, que o Finn cresceu de verdade. Ele virou o que ele queria virar, um herói, igual o Billy lá no começo de Hora de Aventura. E isso aí a gente vai ver mais pra frente. O Simon desabafa um pouco, falando que não se identifica com mais nada daquilo, não se identifica com aquele mundo, com a magia. E isso é muito louco, porque aqui nós temos os dois extremos. Temos uma pessoa que tá cansada de magia, enquanto a Fiona, no mundo real, tá cansada de um mundo sem magia. Então nós temos pistas sobre o que essa série nos diz. Às vezes não é que é necessariamente o seu mundo que é errado. O problema não é o mundo é você. o que é e sempre vai ser. O problema é como você vê o mundo. Às vezes,
Eu me fantasiava de regelado. Essa é uma das coisas mais pesadas que ele poderia dizer aqui. Imagina você ter que se vestir do seu alter ego maligno para tentar se sentir bem com você mesmo. Porque no final das contas, não é só com o mundo que você não se identifica, mas você já não se identifica consigo mesmo. Fora isso, tem algumas falas dele que dão a entender que ele não tem mais propósito de vida. Ele só tá ali vivendo à toa. O Finn tem a ideia de levá-lo a uma missão barra aventura para que ele se sinta melhor. E meus amigos, aqui o episódio fica cabuloso de uma forma nunca antes vista em Hora de Aventura. Por terem... Como assim o Finn tá igual a você, mano? Você tem alguma noção de realidade ainda? Um pequeno aspecto de realidade? Aumentado a faixa etária, as coisas podem ficar bem mais violentas. Acredita em mim, elas ficam. Com essa criatura, por exemplo, sendo furada no meio pelo Mano, o fim, tamanho monte de desse sangue Finn, vermelho velho. bem saturado jorrando da tela. Isso é muito louco. Definitivamente a versão que eu não sabia que eu queria de Hora de Aventura, mas a versão que eu precisava de Hora de Aventura. Por algum momento, até parece que as coisas estão entrando em foco por ali. E o Simon se sente bem ao desabafar sobre a Beth e as antigas aventuras que tinham. Só que a lenha acaba e ele vai buscar mais. E um urso gigante aparece. O Simon, coitado, não consegue fazer nada, mas o Finn chega como um herói e consegue ajudar. Depois lança uma faca pra ele matar o urso. Mas o urso não deixa barato e corta o braço do Simon. Eu tô falando, isso aqui tá bom demais agora. Mano! Não tem mais filtro nenhum. Então o Finn mata o urso de uma forma bem mórbida. O Finn pergunta se os sentimentos ruins dele já sumiram, ao que claramente ele mente. Ou seja, mesmo com aquela ferida enorme no braço, o braço cortado da metade pra baixo, os sentimentos ruins ainda gritam mais alto. E quando o Simon estava voltando pra casa, uma musiquinha da Rebecca Sugar começa a tocar, dizendo que o Simon já não é mais parte da insanidade e como ele não se sente mais parte daquele mundo. Ele liga pra Marceline e ela e a Jujuba estão ocupados fazendo uma tatuagem, um momento bem casal. Olha isso, cara! Sozinho, sem propósito e saída, ele vai pra casa. E nós vemos que o personagem que estava na gaiola era o Gancinho Vizinho, que fez uns acordos bem ruins depois do episódio de Cidade dos Magos de Obsidian. E a gente entende o porquê ele ficou assim e o porquê mais tarde ele foi pra uma espécie de inferno quando ele morre. Mas isso não vai espantar a sua crise existencial. Aqui ele mandou o papo. O Simon falou de usar a violência pra calar o Gancinho, só que a violência não vai calar o maior barulho, que é no interior dele mesmo. Só que não dá outra. O Simon ajusta tudo e começa a fazer uma espécie de ritual com um Golbat, literalmente fritando o Gancinho Vizinho. E isso, de certa forma, também transforma o Simon em um personagem de ambiguidade moral. Não tão bom assim, não tão ruim assim. Bom, do cérebro dele, ao final do ritual, surge a Cake. Aquela Cake que pulou no carrinho de sorvete. E assim acaba os 2 primeiros episódios de Fiona e Cake. E se vocês quiserem que eu continue fazendo uma análise semanal, falando de um pouco de filosofia, um pouco sobre o episódio, um pouco sobre Hora de Aventura, que é algo que eu gosto de fazer muito. Deixa Cara, eu tô muito em choque. O Finn crescendo e ficando barbado. Já mandei pausar. Pausei o vídeo. Me obedeça. Mas enfim. Jujuba grande, Marceline de casalzinho, Finn crescido, não vê o Jake, até aquele filho do Jake, parece ser o filho do Jake. Cara, eu tô em choque de como as coisas... Eles estão mostrando a sequência do mundo de aventura, mano, que da hora. A Fiona lá no meio das coisas. Que maluquice, meu. Tô em choque, mano.